aí, minha tropa, na pegada, minha tropa. Aí foi o trampo, hein, minha tropa? O trampo de aumentar o custo da suspensão da bike, hein? Minha tropa, pelo que eu tô vendo, eu acho que ela aumentou demais. O que é que eu vou fazer depois? Talvez eu desmonte, coloco mais uns batedores ali maior, aí vai dar uma marchadazinha. Mas eu vou andar nela, vou ver como é que ela vai ficar a estabilidade, se vai ficar bom ou não. Aí eu vou ver como é que fica, tá ok? Tirei o paralamazinho, já tava feio, tinha saído a tinta já. Em si, pelo que eu tô vendo, ficou muito exagerou demais. Mas vamos ver a andada, né? Vamos ver a andada, como é que ela vai agir na andada. Como é que ela vai agir aqui. Mas também uma coisa, meu ficou amortecendo bacana, hein? Bacana mesmo. E minha tropa, nesses vídeos aí, cara, eu cheguei a tocar muito, cara, sobre a minha descendência cigana, né? Aonde eu falei, né, um pouco dos meus tataravós, que foi Lampião e Maria Bonita, né? Podemos dizer, se for do jeito que a minha mediunidade diz, eu acho que a história meio conta um pouco disso, se eu não estou enganado. Que Lampião não poderia ser pai, né? E Maria Bonita queria ser mãe, tinha um sonho de ser mãe. E ele deu o presente para ela, nem que fosse com outro homem, com outro cangaceiro, ser mãe, né? Aí da onde minha bisavó, a mãe do meu avô e a avó do meu pai, era filha de Maria Bonita. Mas Lampião adotou, né, cara? Pai é quem cria. Quer dizer, assim, na verdade não criou, né? Porque, tipo assim, no cangaço, o filho nascia e eles davam, né, pra quem era amigo dele, pra quem tava ali lutando contra a guerra, lutando contra a ditadura, né? A escravidão, tava apoiando eles, dava pra criar, né? Pra não botar uma criança, né, no cangaço. Ele foi completar essa maioridade, se quisesse participar. Aí é o que eu tava falando, meu tropa, porque eu falei aí nos vídeos aí, cara, que é de onde eu venho a sociedade. É tanto que meu tataravô e minha tataravó, Lampião e Maria Bonita, né, consideraram, né, os reis do cangaço. É porque até eu falei em um vídeo anterior aí, eu jamais, maldito do homem que se curva perante a outro homem. Porque se for para me circunvar, eu vou me curvar ao rei dos reis, ao Criador do céu e da terra, mas perante aos meus avós, aos meus tataravós, eu me curvarei, cara, porque é que a história conta, né, que Lampião, o pai e a mãe foram, os macacos mataram, né, e por causa disso ele entrou para a vida do cangaço e começou a lutar contra a ditadura, contra a covardia, né, que os coronéis faziam, né, com a classe mais pobre. Aí se for perante esses dois reis, os famosos reis do cangaço, Maria Bonita e Lampião, meus tataravós, eu me curvaria perante a ele. É da onde, cara, eu tenho o maior orgulho de ter nascido nessa família. Mesmo por toda, podemos dizer que até hoje ainda eu sofro, isso aí é uma coisa que acontece, eu sofro uma certa perseguição, e mais agora que veio à tona. Antigamente estava um pouco escondido, né, embutido, minha família, meus pais, meu pai, que é bisneto de Lampião e Maria Bonita, e neto da minha bisavó, né, não queria me contar a realidade. Aí a espiritualidade, a mediunidade, a paranormalidade, que é que nem a história conta que Lampião sentia, né, mais na frente tinha uma emboscada, ele sentia, e eu herdei isso, né, dele. Porque talvez eu acho que minha família não queria que a gente soubesse, até com um pouco de receio da gente entrar para a vida do cangaço, né. E
É a índole, né? Eu tenho a índole deles. Mas é como eu estava falando, cara, perante a meus tataravós eu me curvaria, porque eu tenho orgulho de chegar no canto e falar assim, eu sou tataraneto de Lampião e Maria Bonita, os reis do cangaço. Agora não é porque eles eram criminosos, não. Cara, porque Lampião e Maria Bonita nunca chegaram a ser criminosos, não. É que nem tem a história de Robin Hood. Roubava dos ricos para dar para os pobres. Lampião e Maria Bonita guerreavam contra os ricos em benefício ao pobre. Aí eu me orgulho, cara, dessa descendência. E se fosse para me escolher entre viver a vida de hoje em dia, com tudo que aconteceu aí, cara, que eu vejo aí com governos corruptos, se fosse para me escolher entre terminar o resto da minha vida vivendo, continuando, que nem teve esse antigo governo aí, não gosto de falar o nome, mas vou falar bolsonarista. Se fosse para me escolher entre viver outro governo desse bolsonarista ou viver a vida do cangaço, foragido no mundo, que nem antigamente o pessoal até falava, comendo carniça, porque tinha hora que não tinha o que comer. Matava um animal, carregava em cima da sela do cavalo e salgava com sal, comia carniça mesmo, podemos dizer. Se fosse para me escolher entre viver nessa sociedade imunda de hoje em dia ou viver na vida do cangaço, eu tinha maior orgulho no mundo de morrer da forma que meus tataravós morreram. Porque eles sim são considerados, para mim, honestos. Homem e mulher de fibra. Não um homem e uma mulher que se curva diante de um ditador. Diante de um homofóbico, racista. Diante Cara, até esqueci o nome agora. De um genocida. E não se curva a quem lutou para eles hoje, que nem eu vivo numa casa que se for no tempo da ditadura, eu não poderia viver nessa casa. E muitos. Eu não poderia pagar o aluguel de uma casa dessa, podemos dizer. Agora não é porque eu não tinha dinheiro, não, é porque eu não era nobre para viver em uma zona urbana. Tinha que viver na periferia. Num bairro, podemos dizer. Tinha que viver na periferia. É da onde eu vejo uma sociedade, cara, infelizmente, é da onde tem o velho ditado. Nosso Senhor Jesus Cristo, o homem mais perfeito do mundo, tanto na sua forma física quanto no seu caráter, não agradou a todos. Por quê? Porque infelizmente é uma sociedade pecadora. Uma sociedade imunda. Que não se curva diante do altar, diante da cruz, que nosso Senhor Jesus morreu crucificado, mas se curva perante a um genocida, para trazer de volta a ditadura. Aí eu tenho o maior orgulho de dizer assim, de bater no peito e falar que eu sou descendente de Maria Bonita e Lampião. Se eu pudesse, se fosse para me escolher entre continuar vivendo uma vida perante a ditadores, a genocidas, eu preferia 10 mil vezes viver a vida do cangaço, morrer no cangaço, trocando tiro. Que Deus me perdoe, me desculpa a má palavra, minha tropa, mas é a pura verdade. Nessa terra aqui, no Brasil, eu posso ter Deus,
Só existe um, o Criador do céu e da terra, nosso Deus Jesus Cristo, seu Filho, seu único Filho, que veio pelo poder do Espírito Santo. Mas de carne e osso, aqui no Brasil, 2 reis, Lampião e Maria Bonita. Doa quem doer, goste quem gostar, mas é só a realidade. Respeito que tem história. Porque quem fez muitos por vocês não tem valor. E quem vem maltratando vocês todo dia tem valor na boca de vocês. É que tem um ditado: na boca de quem não presta, quem tem valor não vale nada. E eu posso falar também, na boca de quem não presta, quem não tem valor vale muito. E na boca de quem não presta, quem tem valor não vale nada. E segura. Tchau!